Pastora Francisca, nós estamos abordando aqui vários temas, falamos sobre vários assuntos, mas tem um assunto que assim, me deixa muito curiosa, e eu creio que muitas pessoas, porque nós fizemos esse debate baseado na pergunta e no desejo de algumas pessoas do que elas queriam saber sobre a igreja, como se funciona a igreja, e para isso, com certeza, convidaríamos líderes para falar sobre isso. E tem um assunto que nós temos abordado, já até falamos um pouco sobre ele aqui hoje, é a questão das células. A igreja em célula. Por que esse movimento, não sei se posso chamar assim, porque acho que isso não é movimento, porque é uma estratégia poderosa, uma ferramenta poderosa que Jesus tem levantado nos últimos dias na face da terra para ganhar pessoas e cuidar dessas pessoas. E eu não sei como que é o perfil da igreja nesse sentido, se a igreja é unânime nesse pensamento, não só eu, mas como o nosso público do programa Falando do Reino, eles têm as dúvidas deles, né? E essa é uma das questões. Por que, pastora Francisca, que você acha que nesses últimos dias essa visão celular ela tem nascido, ela tem brotado com tanta força, não só no Brasil, no mundo inteiro? E eu creio que é uma resposta de Jesus para a igreja dos últimos dias. Fala para a gente um pouco sobre isso. Eu creio que a proposta do Senhor Jesus, a proposta de Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, para conosco, homens na terra, é no tocante, além da vida eterna, da salvação, a família. A célula, a visão de célula, ou seja, toda a propriedade, não é, de Deus dentro dos lares, está realmente no coração do Pai. Como família, nós não podemos abortar as famílias como a sociedade tem feito, não é? Então, voltar o evangelho para dentro de casa e a partir de casa, realmente é aquela postura de família, que é a proposta do Senhor Jesus, que veio formar uma igreja, que veio formar uma família na terra, não é? A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então, quando você fala em casamento, em bodas, não é? Quando você toca nisso, não só nos lembra uma festa, celebração, mas nos lembra uma proposta de família. Então, subentende-se que aquele casal que se propôs a se unir está disposto a constituir uma família. Então, eu creio que é por isso que o Espírito Santo hoje, Kátia, toca no nosso coração de líderes, né, para voltarmos a essa proposta, levar o evangelho para dentro de casa, porque é a partir de casa que tudo acontece. Pastor Mário, quando essa visão celular nasceu, eu não sei se ela nasceu um pouco deturpada, eu não sei se houve... Um pastor trabalhava de uma forma, outro pastor tentava implantar de outra, e a igreja ficou meio perdida. Muitas igrejas sofreram tantos impactos, tantos baques com isso, que foi como uma bomba explodindo dentro das igrejas. Porque não se sabe se foi na forma da implantação, na maneira que foi implantado, mas isso ocorreu na igreja. E hoje o que nós estamos observando é que isso virou uma visão fenomenal e totalmente diferente. Jesus estava tentando explicar para a igreja e dando para a igreja uma ferramenta poderosa para trabalhar com pessoas, com gente, de uma forma tão simples. E muitas pessoas não entendiam. Muitos líderes religiosos, e eram muitos ataques, muita falação, e muita perseguição, e isso causou muito choque na igreja. Como que você fez, pastor Mário, para implantar esse sistema na sua igreja, o sistema celular na igreja, e como que ele funciona? Fala um pouco disso para a gente. Olha só, eu preciso falar sobre essa questão, que na época que surgiu essa visão, realmente, a visão celular, eu logo fui estudar, fui saber o que é isso que está acontecendo. Depois eu percebi que nada mais é o que Jesus mandou os apóstolos fazer. A igreja, ela iniciou aonde? Nas casas. Quando Jesus chega embaixo da árvore e fala, Zaqueu, desce, meu filho. O que foi? Senhor, ele não mandou Zaqueu para a igreja, disse, Zaqueu, eu vou para a sua casa. Hoje veio salvação para a sua casa. Então, Zaqueu vai para a casa dele e lá começa a salvação na casa dele.
Então a gente entende biblicamente que a igreja de Atos, ela iniciou em casa, depois saiu das quatro paredes e continuou influenciando em casas. É uma visão de Deus. Só que aí, como essa visão é uma visão de Deus, ela começou a funcionar. Começou a haver um grande crescimento nas igrejas. Só que aí, com o crescimento de pessoas, houve o crescimento de finanças. Houve o crescimento de dízimo, de oferta. E aí os charlatões começaram a encostar e dizer, pô, essa visão é boa que dá dinheiro. E aí começaram a implantar uma coisa e outra e começou a haver uma grande concorrência. Não no sentido legal da visão de buscar vidas, mas no sentido de ter muitas vidas para ter muito dinheiro. A visão, ela foi implantada de forma legal. Eu conheci alguns líderes que estão lá acima, que começaram essa visão, e eles implantaram essa visão no sentido de ganhar vidas, de cuidar de vidas, porque é dentro do lar que a gente consegue cuidar das pessoas. Tratar as pessoas com amor, com respeito, com carinho, e também tratar o pecado. Então, essa visão é uma visão de Deus, é uma visão da igreja de Atos, que somos nós que continuamos a igreja. Então, naquela época, realmente, muitas cidades, inclusive a minha, tanto que hoje eu não utilizo a nomenclatura célula. Por quê? Porque na cidade houve um estrago, por causa de tantos besterol que inventaram na época. Quando você fala célula, você está pondo a pessoa para fora da sua igreja. Então, hoje eu criei uma nomenclatura na minha igreja. Eu trabalho com grupos em casa, porém não tem um nome célula, mas eu trabalho célula. Só mudei a nomenclatura. Foi uma estratégia que eu tive para a minha cidade para reconquistar as pessoas. Tanto que hoje eu tenho uma outra nomenclatura e de vez em quando alguém fala, olha, a minha célula, então está o nome célula. E eu tenho também os encontros que eu faço. Hoje eu tenho minha equipe preparada. Nesses encontros, são encontros que a gente trata também. Eu faço encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de jovens, encontro de adolescentes, encontro de crianças. Então a gente tem essa visão de ter a igreja nas casas e também de tratar as pessoas nesses encontros. E ali a gente consegue formar a família, trabalhar a sociedade. E qual é a nossa visão? Principalmente, a visão celular, ela ensinou algo muito forte para nós. Ganhar vidas para Jesus e não pescar no aquário dos outros. Então, através da célula, a gente ganha o vizinho. Nessa casa tem uma célula. Então, qual é a visão do líder? Ganhar o vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás. E ali você acaba abrangendo aquele bairro. Então, hoje nós estamos quase em todos os bairros da minha cidade, em cada casa, trabalhando como igreja. E nós nos reunimos na igreja 2 vezes por semana, para adoração, celebração, e também não tirei minha escola bíblica, eu tive esse privilégio. A maioria de igrejas que trabalham com células hoje, eles não levaram adiante a questão da escola bíblica dominical. Eu já consegui trabalhar essa visão e também não perder a essência da EBD, da escola bíblica dominical. Então, essa visão celular realmente foi uma visão de Deus. Hoje nós estamos vendo David Yong-chun e outras igrejas, mas eu falo dele que ele é de fora, né? Para não falar dos daqui do Brasil. Deu certo, né? Então eu creio que foi uma visão de Deus, é uma visão bíblica, é uma visão que nós temos mais capacidade de tratar as pessoas mais de perto, tete a tete, e com isso a igreja ela consegue crescer e crescer dentro dos padrões do Senhor. Isso que é muito importante. Amém. Pastor Heloísio, dentro dessa visão, dentro desse contexto que nós estamos falando, né, dizem que cada casa, uma igreja. O que você diz para a gente? Como que a igreja presbiteriana tem visto isso, tem lidado com essa situação? Eu creio, Kátia, que isso já deve acontecer automaticamente. A partir do momento que você tem Jesus no coração, você já leva Jesus para dentro da sua casa. Paulo escrevendo a várias pessoas, como nossos colegas, né, conhecem biblicamente, Priscila e Áquila e outros mais, a igreja que está na tua casa. A minha casa precisa ser uma igreja. Né? Os meus filhos precisam ter orientações bíblicas, precisam ser orientados. A questão das células, isso não é novidade, porque quando eu me converti na década de 80, já existia isso. Né? E o pioneiro foi Paul Yang-Shu, que hoje é David Yang-Shu, na Coreia. Na época a igreja dele tinha 10 mil membros, era a maior igreja do mundo na época. Depois surgiram grupos familiares, não se chamava célula, chamava grupos familiares. Quando eu estudei no Paraná, na década de 1987 até 90, as igrejas já utilizavam grupos familiares. Eu estudei isso no seminário, grupos familiares. Então, é uma coisa que já existia. Só que com a visão do Bolanhos, parece que houve um impacto maior, né, quando ele trouxe essa questão
né, do G12, dos 12 separados, parece que isso veio e as pessoas, muitos não filtraram, muitos não estavam preparados para isso. Por isso que aconteceram essas situações que a gente viu aí. Né? E aqui em Conceição da Barra também hoje nós temos um problema com isso. Né? Quando nós falamos em célula, algumas pessoas da igreja elas têm aversão, elas não aceitam. Né? Então, nós temos núcleos também de estudo e discipulado. Mas nós entendemos que é o caminho, porque a igreja se reunia antigamente assim. Com o passar do tempo, as igrejas foram crescendo, foram tomando um rumo de estar nos templos, né, mas também de estar nas casas, fazendo a obra de Deus. Não podemos parar com isso. Né, e hoje está se entendendo que o caminho está aí, para o crescimento da igreja, é o discipulado, é trabalhar. Né, nós não trabalhamos com encontros, mas trabalhamos com discipulado. Né, é um pouco diferente, alguns conseguiram, alguns colegas fizeram adaptações de encontros, que não são esses encontros que acontecem hoje aí. Então, cada pastor, cada igreja está se adaptando aí, faz uma adaptação, e até mesmo dos encontros. A gente vê que alguns pastores que eu conheço, que eu já tive contatos, eu fiz uma adaptação. Eu peguei aqui, meter minha equipe, faço... Por quê? Porque que é o que o pastor Mário disse. Exatamente, porque a experiência de outros talvez não deu certo. Então, ele teve que adequar a igreja dele àquilo que, dentro da visão que ele tem, né? Se ele continuasse, talvez ele teria dificuldades e teria divisões na igreja dele. Ele estaria perdendo pessoas em vez de estar... Então, ele conseguiu fazer uma equipe que trabalha dentro da visão dele sem que ele perca as demais. Porque o que aconteceu muito aí foi divisões de igreja. Grupos e grupos saindo das igrejas e formando grupinhos menores, né? Pastoreando igrejas pequenas. Então, houve uma grande divisão nas igrejas por causa disso. Então, mas não é novidade, né? Isso apareceu agora como uma coisa fenomenal, mas já existia, igrejas já trabalhavam isso antigamente, inclusive lá no Morumbi, né, uma das maiores igrejas também, já sempre trabalharam com essa questão de grupos familiares, né, grupos pequenos, que é muito mais fácil de se liderar. É a visão que o Jétro deu para Moisés. Moisés estava sobrecarregado, que tanto de gente, 6 milhões de judeus nas costas dele lá no deserto. E aí? Você está sobrecarregado o dia inteiro lá tratando de assuntos, resolvendo coisas. Moisés, escolha homens capacitados e tal. Deus falou, não, é isso aí mesmo, Moisés, vamos lá. Que eles tenham o mesmo espírito que está sobre você, que eles tenham a mesma visão, que eles filtrem os problemas e só cheguem em você aquilo que for realmente, aquilo que eles não consigam resolver. Então, dentro dessa visão de administração, né, e não de exploração das pessoas, como o pastor disse, vem aquela visão de financeira, aquela coisa toda, e muitos cresceram os olhos aí. Acho que a igreja não é uma igreja que... nós precisamos da área financeira para trabalhar e tal, mas a igreja não pode focar só nessa área. Né? A igreja tem que focar na questão da alma, das pessoas, né, da conversão das pessoas, e não somente dessa área financeira. Né? Então, muitos têm aproveitado disso para aproveitar financeiramente das pessoas. Tá? É o que eu entendo. Pastor Samuel, eu sei que na Igreja Batista já tem um trabalho, né, espetacular nas casas, grupos familiares, mas como que você vê essa questão de trabalhar em grupos pequenos, em grupos de célula, essa junção da igreja, essa mobilização da igreja em prol do reino, em prol das almas, porque eu acredito que isso nos aproxima muito mais das pessoas, nos deixa mais perto das almas. A igreja, ela é mobilizada, ela é toda mobilizada e motivada para ganhar pessoas, para cuidar de pessoas. Como que você vê isso, pastor? Kátia, a Convenção Batista Brasileira, ela aderiu a esse trabalho, e nós estivemos em Guarapari o ano passado, e tinha mais de 1.500 pessoas, pastores e líderes, e já tem dado resultado. Este ano nós estaremos aqui, na cidade próxima, no segundo encontro. Nós temos visto, assim, testemunho muito bom. Eu trouxe o material para cá, reuni a minha liderança, e nós queremos implantar esse projeto. A igreja, ela tem 60 anos, uma igreja antiga, e ela já vem com um ritmo muito repetido, e o novo é muito complicado. Então, para implantar algo novo numa igreja antiga, é complicado. Então, a proposta nossa é trazer esse material, estudar este material, colocar os joelhos no chão, buscar de Deus a maneira como implantar este trabalho na igreja, começando pela liderança da igreja.
Então, nós queremos sim. A igreja tem como propósito esse ano em dar andamento. Os primeiros passos é conhecer este material, que eu não conhecia, orar pelas madrugadas e buscar de Deus, para que no ano que vem a gente tenha esses pequenos grupos. Porque eu não quero fazer por fazer. Porque trabalhar dessa maneira é trabalhar com relacionamentos. E precisa de cura. Trabalhar com o outro precisa de cura. E nós precisamos ensinar as pessoas a, como disse Tiago, orai uns pelos outros para que sejam curados. Quando eu oro por você, eu sou curado. Eu preciso que a igreja aprenda a orar uns pelos outros. Para que quando nós implantarmos esse trabalho em célula, sejam grupos saudáveis, que possam aderir novas pessoas. E aí tenhamos uma igreja forte. Então eu penso que, como você deu a sua palavra, é de Deus, é bíblico, as igrejas precisam implantar, mas para isso elas precisam aprender, que para implantar esse trabalho, elas têm que comungar, elas têm que aceitar uma às outras. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Então eu acredito que essa multiplicação de vidas pode ocorrer de forma salutar, desde que a igreja entenda que a palavra nos leva a isso, a formar pequenos grupos, e através desses pequenos grupos nós temos uma igreja. E eu creio que é a maneira como Deus hoje está levando-nos a retornar à igreja do primeiro século. A voltar àquela de casa em casa, a partir o pão, estar junto, né? Para que o nome dele seja glorificado. Eu penso que este é o caminho. Será uma grande revolução na vida do nosso Brasil se todos aderirem a esse trabalho de multiplicação. Amém. Nós temos certeza que não é mais um movimento, mas é uma base para uma igreja solidificada que Jesus está levantando na face dessa terra. Eu creio piamente nisso, porque eu vejo frutos e resultados da visão celular, dos grupos familiares, eu vejo frutos e resultados disso. Pastora Francisca, faz para nós um apanhado desse nosso último tema de debate aqui, né, da igreja, a igreja revolucionária, a igreja com visão celular, a igreja com grupos familiares, ou seja, a igreja do século XXI que veio para revolucionar a face da terra, mas em santidade, santificação, uma igreja santa, lavada pelo sangue do Cordeiro e dentro dos padrões da palavra. Tudo que foi explanado foi dentro da palavra, com certeza, né? E cada um dos pastores, dos líderes, trouxe um pouco daquilo que faz no seu ministério, não é? E eu creio da seguinte forma, para a gente encerrar essa conversação, que se nós tivermos, nós como líderes, né, tivermos a convicção, a certeza do nosso chamado, a certeza de que a unção do Espírito Santo está sobre nós, então nós podemos usar o Salmo 150, quando ele diz assim, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se nós olharmos Jesus Cristo, que é o modelo, que é a referência do governo de Deus na terra, né? Então, Jesus usava toda a sua capacidade intelectual, seus talentos, a visão, a proposta dele, ele sabia o que ele estava fazendo e para que estava fazendo. Então, cada um de nós temos que ter esse entendimento, não é? Se nós soubermos para que somos chamados, não é? Ou seja, seguidores de Cristo. Cristo é o mestre, ele é o modelo, ele é a cabeça, ele é o principal, ele é o fundamento. Então, se eu olhar para Cristo, então, com certeza, com célula, sem célula, com meu talento espiritual ou de outro pastor ou de outro líder, a obra vai ser cumprida. Porque tudo já foi escrito. Não é? O começo, o meio e o fim de todas as coisas. Então, como Jesus falou, aquele que prevalecer, não é? Aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Amém? Agradeço muito toda essa oportunidade. Pastor Mário, deixa uma palavrinha final, abençoando os nossos ouvintes, abençoando a nossa igreja, a igreja dos últimos dias da face da terra.
Eu vou para o Salmo 133 muito fácil, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em perfeita união. Louvo a Deus por essa iniciativa de vocês, poder estar passando para os telespectadores um debate como esse, um momento de conversar, de falar do reino de Deus. Acho que isso é muito importante e muitas pessoas estarão agora tendo esclarecimentos para a sua caminhada cristã. Eu acho que isso foi muito importante. Eu agradeço. Muito obrigado por ter me convidado a participar desse momento tão ímpar. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Pastor Heloísio, deixa um abraço aí para o nosso povo, porque o mundo inteiro vai ver esse programa. Falando do Reino está na TV UOL, uma iniciativa do Ministério Aliança do Tabernáculo em parceria com a gravadora Som Livre. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar, né, daquilo que Deus tem colocado no nosso coração a respeito da igreja. Privilégio também, né, porque poderia ter sido outros pastores convidados e você lembrou de mim para estar aqui. Eu quero agradecer e um abração para todo mundo, que Deus abençoe cada vida, cada igreja, cada pastor, cada membro, que todos sejam ricamente abençoados e edificados. Espero ter colaborado, né, para abençoar e edificar as pessoas que estiverem assistindo esse programa. Amém. Pastor Samuel, prazer muito grande estar aqui com você, falando conosco, nos trazendo tanta experiência rica, tantas experiências abençoadas. Deixa aí um abraço para o nosso povo, que com certeza suas experiências servirão para muitos. Obrigado, Kátia. É um prazer estar aqui. E eu quero deixar a todos os ouvintes a palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Eu agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Pastora Francisca Paulista, deixa um abraço para os nossos pastores também, para a nossa cidade, para a nossa nação, e que essa geração dos últimos dias se desperte e esteja realmente de coração aberto para anunciar o reino de Jesus. Então, deixo o meu abraço para todos, né? Um grande beijo, que realmente a paz do Senhor Jesus reine em cada família, em cada coração, em cada nação, que o governo do Senhor Jesus seja sobre toda a terra, para que sejamos sempre abençoados. Deus não é religião, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu queria agradecer muito a pastora Francisca, que veio de São Paulo, pastor Mário, da Igreja Batista Aliança de São Mateus, pastor Heloísio, da Igreja Presbiteriana Renovada de Conceição da Barra, pastor Samuel, da Igreja Batista em Conceição da Barra. É um prazer muito grande, foi um prazer muito grande estar com vocês, falando de coisa boa, falando do reino, falando do engrandecimento do reino, do crescimento, falando da mobilização da igreja do século XXI, a igreja que vai subir, que quer estar com Jesus, a igreja que mobiliza, a igreja que trabalha, a igreja que transforma, a igreja revolucionária. E fica aqui por hoje o nosso Falando do Reino, mais uma vez, que você seja grandemente abençoado, impactado com essa palavra poderosa, em nome de Jesus. Fica na paz, um beijo no coração. E aí, Sara, esse debate nos trouxe tanto esclarecimento, tantas dúvidas que pudemos tirar a respeito desse bate-papo que tivemos aí com os pastores. Foi maravilhoso demais. Falando do Reino fica por aqui. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau, até a próxima.